O crime de estelionato cresce cada vez mais no estado do Rio de Janeiro. Esse número de casos já bateu recorde, tá? Só nos primeiros 5 meses, mais de 50 mil pessoas foram vítimas de golpe. Jackson Silva conta pra gente. Nas ruas, as pessoas estão atentas ao golpe dos estelionatários. Geralmente pedem CPF, identidade, dizendo que é algo que vai dar alguma coisa em troca, né? Um cartão, ou você tem um dinheiro a receber. E as pessoas que não estão atentas acabam caindo no golpe. Os criminosos agem de maneira articulada. O objetivo é persuadir a vítima. Pedem tudo, CPF, já me chegaram cúmulo, uma vez me pedi senha. Falei, minha senhora fofa, não vou poder dar minha senha, né? O estado do Rio de Janeiro teve o maior número de registros de estelionato nesse ano. Somente nos 5 primeiros meses foram registrados mais de 51 mil casos. Segundo o Instituto de Segurança Pública, acontece uma ocorrência a cada 4 minutos. Esse aumento do número de estelionato é geralmente feito por crimes pela internet. A internet facilita a ação desses estelionatários e dificulta a identificação. Então é preciso que as delegacias distritais deem uma atenção especial a esse tipo de crime, justamente pela proliferação que teve ao longo desse ano. O índice aumentou 116% com relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, superou o registro de roubos, ficando apenas para trás de ocorrências de furto. Se os casos de estelionato continuarem nesse ritmo, podem ultrapassar até o fim desse ano a marca de 120 mil. É fundamental que as pessoas não forneçam dado algum, ainda mais pelo telefone, pela internet e até mesmo presencialmente. Então, sempre cuidado, sempre checar tudo, checar a informação de quem é a pessoa do outro lado do telefone, da rede, enfim, que não existe nada de graça. O golpe tá aí, cai quem quer e realmente pode cair quem quiser mesmo. Falei pro doutor Antenor aqui, ó, que eu que falo, tal. Meu filho do céu, não posso falar nada, mas já caí, né? Terceira vez, uma mesma mulher que me conta uma história triste, meu produtor que me ligou, que era tal, mas tem a história do golpe maior. Uma coisa é você dar o dinheiro de 5 reais, que já é um crime, já é crime, não tem pequeno ou grande. Outra coisa é você simplesmente cair em golpes gigantescos, ou até mesmo fornecendo documento e tudo mais. Jackson Silva está com o doutor Alan Luchardo, agora ao vivo com a gente, tem mais informações, principalmente, né, gente, porque as pessoas, o estelionatário, ele visa pessoas mais idosas, pessoas de boa fé, eles sabem, é o rei da lábia, né? É o rei da lábia. Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. É exatamente isso. O que eles fazem, tá? Ligam a primeira vez, ligam a segunda e principalmente com idosos, tá? Só que ao conversar com o doutor Alan, a gente descobriu que eles também visam pessoas novas, principalmente na internet. Doutor Alan, muito obrigado pela sua participação. É fundamental o seu depoimento para alertar essas pessoas que precisam ter cuidado. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Antenor. A gente está na frente aqui de duas feras, uma da comunicação, outra da polícia. Então, é um prazer estar aqui. Agora, eu queria ressaltar que a Delegacia de Defraudações, ela cuida de fraudes de grandes proporções, acima de 3 milhões de reais. Então, a maioria esmagadora dos estelionatos, 99%, diria assim, caem nas delegacias distritais ao longo do estado. Então é um crime que está ocorrendo, que está crescendo, mais ainda pela internet. A internet facilita a vida das pessoas e também tem os contra. Os contra é que facilita também a ação dos bandidos. Em contrapartida, dificulta a identificação dos autores, dos estelionatários. Então é preciso cuidado na hora de fazer qualquer transação, seja pela internet, seja via celular, até mesmo presencialmente, e checar todas as informações. O estelionatário é um ator. Ele tem uma lábia boa, uma lábia convincente, um poder de convicção muito grande. E é sedutor. Até porque se o estelionatário não fosse bom de papo, ele seria assaltante e não estelionatário. Então,
Essa credibilidade que o estelionatário passa faz com que a vítima incida em uma situação de erro e contribuindo para a prática do crime. Então, seja fornecendo dados pessoais, seja entregando bens, entregando senhas, coisas que podem ser evitadas com simples zelo. Checar o outro lado, checar com quem realmente você está conversando e se for, por exemplo, um banco que te liga, um cartão de crédito, não repassar informações em hipótese alguma. O que você faz? Desliga o telefone, faz contato com a central de cartão de crédito, faz contato com o banco para saber a veracidade, para confirmar a veracidade daquela informação. Então, na verdade, a prevenção funciona muito melhor do que a repressão. Isabelle Benito. Doutor Alain, estava ouvindo aqui, e isso é muito interessante. O estelionatário, se ele não fosse sedutor ou bom de lábio, ele seria um assaltante, porque vagabundo, ladrão, ele é, né? Então, o perfil do mau caráter do criminoso já tem. Agora, importante fato que, com o avanço da tecnologia, a gente percebeu que os próprios bancos já não ligam mais, não existe isso. E por trás do estelionatário, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já quebrou a gangue das bonitonas, lembra? Que fazia ligação desse tipo e que alimentava uma cadeia criminosa muito grande, inclusive com crimes de potencial violência. A gente já falou de gente que por meio desse tipo de ligação, de sedução, faz o golpe da maquininha, do motoboy, ir na sua casa. E não é só, porque quando se fala de estelionato, as pessoas pensam que é só aquele 171, o sedutor, o malandro. Não é. É o criminoso que a gente já viu de ser uma parte que financia outros tipos de crime, que podem terminar em latrocínio, roubo, ou até mesmo ameaça, né, doutor Alain? Claro, o estelionato pode ser praticado de diversas formas de execução, mas sempre voltado a fins patrimoniais, tá? Então, esse é o estelionato que a gente está tratando aqui, aquela fraude utilizada para fins patrimoniais, que é um crime contra o patrimônio. Agora, o que dificulta, é a legislação, tá? Porque a polícia trabalha, tá? A polícia está sempre investigando, está sempre desmantelando, identificando estelionatários, só que a pena para o estelionato é muito baixa. Então é reclusão de 1 a 5 anos. Isso, se caso for de flagrante, primeiro que ele pode pagar, ele sai na audiência de custódia no dia seguinte. E dificilmente dá prisão, tá? Então, na minha visão, seria preciso uma mudança legislativa para aumentar a pena, até mesmo pela necessidade, porque a gente viu que as estatísticas estão aumentando, está tomando proporções muito grandes. Então, é preciso uma reação legislativa justamente para coibir, tá? Porque o direito penal serve para isso também, serve como exemplo, serve como exemplo para não, se tem punição, ninguém vai fazer, eu sei que vou ser punido. Então, se não tem uma punição eficaz, o direito penal não vai ser eficaz. E as pessoas podem até ser incentivadas nessa prática delitiva. Conta, diga. Acho que o Jackson não está me ouvindo. Jackson está me ouvindo? Voltou a ouvir? Bom. Oi, Isabelle Benito. Isabelle, conseguiu ouvir agora, tá? Tava com problema aqui no áudio. É o seguinte, Isabelle, algumas pessoas ficam ludibriadas também, porque o estelionato, né? Os atores, como o senhor falou, doutor, eles ligam, o senhor recebeu um prêmio, um valor tal. A pessoa acredita. Recebeu 10 mil reais, 20 mil reais. O senhor pode confirmar o seu CPF? E a pessoa fica ludibriada com um valor também e passa os dados. Exatamente dessa forma, né, doutor? Isabelle, não existe nada de graça, não existe mágica em ganho. Hoje em dia, para ganhar dinheiro é muito difícil. Então, o estelionatário joga exatamente isso. Ele lança uma isca para a vítima fisgar. De forma bem popular é isso. Joga algum interesse para a vítima. Aí a vítima se interessa e acaba cedendo ao golpe, acaba fornecendo, fazendo pagamento, justamente porque é atraída por uma situação de ganho, tá? Seja financeira, seja por outro aspecto, mas sempre tem algum ganho que torna aquela transação interessante para a vítima. Né? Então,
A verdade é isso, não há nada de graça, não existe isso ainda mais hoje em dia, desconfiar sempre e checar sempre as informações. Dinheiro a gente sabe que dói para ganhar. Doutor Alain, muito obrigada, importante aqui, enquanto o senhor falava, o doutor Antenor falou o seguinte, isso daí policial vê direto, e a pessoa vai, as pessoas falam, mas tá na rua de novo e volta, porque a lei, a gente tem que falar, incentiva esse crime sim. Mas sai na audiência de custódia, você falou aqui, mas tem um monte de anotação e sai, sabe que vai sair, deve dar risada do policial, né? O meu colega Alan Luchardo está realizando um trabalho espetacular ali à frente da defraudações e a gente verifica isso tanto na delegacia especializada, como ele bem destacou, a defraudações é para os grandes golpes, os grandes crimes, mas a gente, na verdade, tem uma enxurrada, são milhares de casos em todas as delegacias do estado do Rio de Janeiro, onde pessoas perdem, às vezes, todas as economias duramente conquistadas da vida para comprar um apartamento, para comprar um veículo, para realizar o seu sonho. Semana passada, o nosso amigo delegado Maurício Mendonça estourou uma quadrilha que eles vendiam um sonho da casa própria, nunca entregaram um imóvel e as pessoas ficavam pagando ali aquele consórcio e era tudo golpe. Então, infelizmente, é preciso que os nossos representantes no Poder Legislativo realizem uma modificação urgente nessa lei. Isso é muito sério. Você tomar todo o dinheiro da vida de um cidadão, de uma pessoa de bem, de um trabalhador, isso não pode ficar impune, Isabel. Essa pessoa tem que ser presa, ela tem que responder. Ela não pode sair pela porta da frente rindo, como se nada tivesse acontecido. Nós temos criminosos com 30, 50, 70 anotações criminais e que a gente não consegue manter essa pessoa presa uma semana na cadeia. Imagina para o policial a sensação difícil mesmo, porque você vai ver de novo a cara da pessoa, a pessoa sabe que vai voltar e volta, e não vai voltar pedindo emprego, não vai fazer currículo, não, vai voltar e ser golpista, que é o que ele é. E isso a medida, a lei serve para duas coisas, para reprimir e para educar. No caso, não está fazendo nenhuma delas, pelo contrário, está incentivando. Então a gente como sociedade tem que entender e buscar de quem faz lei. Quem faz lei é o legislativo, gente, né? É o legislativo, para você começar a entender como funciona a vida.